Olá, seja bem-vindo a esta Masterclass sobre ginecomastia. E parabéns por dar o primeiro passo rumo a informações valiosíssimas que vamos te passar para balizar, dar embasamento à sua decisão de fazer ou não um procedimento cirúrgico, correção da ginecomastia. Bem, estima-se que 20 a 40% dos homens no Brasil sofram calados, né, em silêncio desse problema. Por que em silêncio? Porque o homem demora em torno de 3 anos, os que procuram, né, atendimento, demoram em torno de 3 anos para procurar fazer essa primeira consulta. E esse delay acaba muitas vezes agravando o problema, que traz condições devastadoras psicossociais. O que a gente vê no consultório, os homens com início já de depressão, ansiedade e até um isolamento, porque é uma condição que limita muito e afeta a autoestima masculina. Então, o homem não se vê tranquilo e livre para tirar uma camisa, né, para ir para uma praia, uma piscina. Então, chegam até o consultório e falam: "Eduardo, olha, já faz um tempo que, eu vou com os amigos no futebol, mas eu não tiro a camisa no vestiário, não vou na praia, quando eu vou na praia não tiro a camisa, enfim, não uso, roupas muito justas". Então, essa condição vai tolhindo, né, o psique masculino aos poucos, até o ponto que o homem não aguenta mais. E é o que a gente vê, essa condição sendo agravada, e os homens chegam psicologicamente bem, afetados. Hoje, na nossa masterclass, nosso foco será esse: responder as principais dúvidas, as principais perguntas que nosso time de atendimento das redes sociais agrupou, que basicamente são 3 pilares, 3 vertentes. São: quais as tecnologias hoje mais atuais, de vanguarda, para o tratamento da ginecomastia, o resultado, então, cases de antes e depois, a maioria dos homens quer ver cases de antes e depois, e o terceiro seria o investimento. Quanto custa hoje fazer uma correção de ginecomastia? Bem, vamos abordar todos esses temas. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, sou o Dr. Eduardo Raulino, sou cirurgião plástico, com mais de 20 anos de experiência cirúrgica, e nosso foco hoje é o contorno corporal, principalmente o contorno corporal masculino. A ginecomastia, como eu falei, ela é muito prevalente, e para começar a diferenciar tecnicamente, temos que fazer uma diferença clara entre duas condições, que é a ginecomastia, quando a gente tem a formação da glândula no homem, então uma projeção que pode ser tanto só de um lado, dos dois lados, pode ser assimétrica, um lado mais, outro lado menos, mas o homem tem todas as condições para desenvolver essa glândula e, em geral, é devido ao uso indiscriminado de anabolizantes. Então, acaba formando um nódulo que pode ser ou não palpável pelo cliente. E a segunda condição que devemos diferenciar é a lipomastia, que é um acúmulo de gordura na região peitoral. Na verdade, não é só na região peitoral, porque quando chega ao ponto de acumular na região peitoral, já temos também na região abdominal, né, um acúmulo acentuado. Então, eu costumo falar que a lipomastia, que é esse acúmulo de gordura, ele é no torso. Torso é a região, quando a gente une a região peitoral com a região abdominal. Então, esse é o local mais comum de acúmulo no homem de gordura. E é, sem dúvida nenhuma, a condição mais prevalente, mais frequente no consultório. A maioria dos homens não tem a glândula formada, mas sim um acúmulo exagerado, maior, às vezes por questões genéticas, por uma obesidade já, um sobrepeso maior, levando à lipomastia, que é a condição mais frequente no homem. E por isso a gente tem que diferenciar as duas técnicas. Hoje a gente foca muito nas técnicas
de lipo de ultra definição, que no homem traz resultados fantásticos, muito naturais e atléticos. E quando a gente reúne essas tecnologias, hoje a gente tem mais de 5 a 6 milhões de equipamentos à disposição no ambiente cirúrgico para trazer esse resultado mais preciso e também de uma recuperação mais acelerada. Então, hoje, menos de uma semana, o cliente volta já às suas atividades mais triviais. Então, uma cirurgia que antigamente levava 3, 4 semanas, hoje a gente tem ali 4, 5, 7 dias, vamos lá, em média, para você retornar às suas atividades. Mas temos que fazer essa distinção. Na lipomastia, como é só gordura, o nosso foco é a lipo Ultra HD, onde a gente remove essa gordura utilizando equipamentos especiais que diminuem o trauma, como o Vaser, que é o equipamento ultrassônico, em que ele vai separar a gordura de todos os tecidos nobres naquela região, na região peitoral. A gente imagina que a gordura seja algo líquido e que não tenha nenhuma estrutura ali nobre, mas não é verdade. No meio da gordura temos vasinhos de sangue, nervinhos, parte linfática. Isso tudo é preservado utilizando esse equipamento ultrassônico, em que ele faz a distinção, ele separa e liquefaz a gordura, fazendo com que seja menos traumático, mais fácil a sua remoção, utilizando um equipamento vibrolipo de alta performance, por exemplo. Esse é o primeiro passo na Lipo Ultra HD, remoção da gordura. O segundo passo é extrair dessa gordura as células tronco. Poucos clientes sabem, mas a gordura é um dos tecidos que é mais rico em células tronco no adulto. Então a gente extrai, filtra essas células tronco e aplica na própria musculatura. Por quê? Essa região peitoral, ela tem que ser mudado, o biotipo, o formato, deixado mais atlético, e não só apenas remover a gordura, no caso da lipomastia. Então, a gente pega essas células-tronco e injeta, faz uma injeção na musculatura peitoral, ganhando aqui um formato mais atlético, mais jovial para essa região. Então, extraímos, a gente chama isso de engenharia muscular, quando a gente extrai essas células-tronco e faz essa enxertia na musculatura peitoral. Então, aumentando muitas vezes o volume dessa musculatura, o que é chamado então de engenharia muscular. E o terceiro passo é, quando a gente remove a gordura, obviamente aquela pele, principalmente em homens de 35, 40 anos em diante, você tem uma flacidez de pele maior. E quando é removida a gordura, fica uma pele solta. Então, é necessário também aplicar tecnologias para retrair essa pele, ao invés de fazer incisões que eram feitas no passado e que ainda muita gente acaba fazendo daquele T invertido ou ao redor da areola. Essas incisões deixam estigmas. E a ginecomastia, a lipomastia já são condições muito estigmatizantes para o homem. Quando a gente pode evitar de fazer essas cicatrizes, é o melhor dos mundos, porque dá uma naturalidade para o homem, né, uma liberdade dele se expor em qualquer meio, uma piscina, praia, em qualquer situação, tirar a camisa ou mesmo se expor, né, para sua companheira, enfim. O homem tem essa liberdade. As cicatrizes, quando são necessárias, ok, que a gente vai comentar no caso da ginecomastia, a gente está falando da lipomastia, que é essa gordura que é a condição mais prevalente. A gente trabalha nesses três pilares principais, que é a pele, retraindo ela com um equipamento chamado argoplasma, onde você entrega essa energia de plasma pelos mesmos pontinhos da lipo e cola, retrai ao máximo a pele em até 70% a 80% de retração, fazendo com que aquele músculo que a gente realçou com as células tronco e a remoção da gordura, agora
com a adesão da pele, tenhamos um resultado mais jovial e mais atlético. E a condição da ginecomastia verdadeira. A ginecomastia verdadeira, então, o desenvolvimento dessa glândula no homem, em geral pelo uso dos anabolizantes, são pequenas glândulas que temos que remover através de uma pequena incisão. Daí sim fazemos uma incisão escondida ali na borda inferior da areola, 2, 3 centímetros, bem escondida mesmo, para remover esse pequeno nódulo que pode e deve ser, na verdade, enviado para exame para se descartar a condição de câncer de mama no homem, que é muito raro, em menos de 1% dos casos de ginecomastia, mas né, a gente sempre previne ao máximo e manda isso para exame, enfim, para ficar tranquilo. Então, essas são as duas abordagens hoje. A abordagem da lipo Ultra HD, e muitas vezes a gente tem também uma associação dos dois problemas, né? O cliente tem gordura, lipomastia, e uma glândula desenvolvida, pequena, um nódulozinho que está ali, que é a ginecomastia verdadeira. Então, pode ter uma associação das duas condições, que, em geral, são muito bem tratadas com essas técnicas que eu comentei, mais modernas, hoje técnicas muito avançadas, da lipo Ultra HD. Retração de pele, 70% a 80%, com equipamento ergoplasma, engenharia muscular, com uso de células-tronco, derivadas da própria gordura, e remoção dessa gordura com equipamentos ultrassônicos, menos trauma, uma recuperação mais acelerada. Bem, vamos dar uma olhadinha em case, nessa segunda etapa. Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai ver alguns cases antes e depois, e vamos comentar algo de pós-operatório, um pouco mais das técnicas envolvidas. E um case clássico, onde a gente tem, acho que até interessante, antes de mostrar os cases, a gente comentar um pouquinho sobre os graus, né? Então, existem vários graus de ginecomastia. Esse aqui já é um grau 2, onde a gente tem já uma progressão maior, né? Muito além da areola, e uma associação de nódulo com gordura. Então, são as duas condições presentes nesse caso. E vocês vão notar que a gente vai trabalhar com os conceitos de lipo Ultra HD. Aqui tem gordura, então toda essa área apresenta gordura. Aqui embaixo, ao se palpar esse cliente, a gente tinha a presença de um pequeno nódulo nos dois lados. Pode ser só de um lado, a ginecomastia verdadeira. E a gente trabalhou justamente na correção, né? Uma pequena cicatriz, na verdade, aqui foi ao redor aqui da areola, então a gente pode dar uma estendida nessa área. E a remoção de toda a gordura e retração de pele. Então, notem, remoção da gordura, com retração de pele, e nesse caso ainda, uma pequena cicatriz para a remoção do nódulo da ginecomastia. Como eu falei, a maioria dos homens tem apenas gordura localizada, que é a lipomastia. Esse mesmo caso, mostrando o quão constrangedor pode ser, né, a lipomastia, a ginecomastia, trazendo essa projeção, né, uma mama masculina, que é difícil, é muito difícil de esconder, né, você não tem como comprar roupas mais justas, não vai na praia, não vai na piscina, enfim. E quando você corrige, você tem aí mais liberdade. Eu tenho que sempre comentar que, como o fato do acúmulo de gordura ser mais frequente, esse acúmulo ele vem com acúmulo também na região do abdômen. Então é bem comum associarmos a lipo Ultra HD do abdômen, onde a gente realça a musculatura abdominal, de gominhos, com a correção da ginecomastia, tá? Da lipomastia, que nesse caso era só gordura, não tinha a glândula.
Então, não foi feita nenhuma cicatriz ao redor da areola. A areola acaba diminuindo por retração de pele. Nesse caso, a gente aplicou o argoplasma, tendo uma retração bem significativa. Aqui, com certeza, chegando a 70% de retração. Não há estigmas da cirurgia, ou seja, aqui ele está 7 dias depois da cirurgia. A gente fez enxertos no braço, fez uma cirurgia maior, mas o foco aqui que eu estou mostrando é a pseudoginecomastia, a lipomastia, a gordura acumulada. Então, antes e depois, né? Então, vejo que a gente trabalhou essa região do abdômen associado à gordura acumulada, a lipomastia, na região peitoral. Olhem como é possível aqui um cliente de 50 anos, uma retração muito significativa da área do abdômen. E esse é o principal, essa região do torso, né, juntando peitoral com região abdominal. Outro caso, os casos menores aqui já é um grau 1, um grau bem inicial de ginecomastia, mas que incomoda, né? Aqui já é um caso combinado, onde era gordura na região peitoral e gordura abdominal, que são muito frequentes essa associação. E novamente, né, com a lipo Ultra HD, trabalhando enxerto muscular, com células tronco, você vê aqui os gominhos, né, bem ressaltados, região peitoral, a gente faz esse contorso, esse cleavage da região peitoral, trazendo maior atleticismo, né, define bem essas linhas da musculatura, sombras e relevos. Segundo, removemos grande quantidade de gordura aqui utilizando a tecnologia ultrassônica, que eu comentei com vocês. E por último, retração de pele sem colocação de cicatrizes. Eu acho que isso é fundamental para o homem, porque a gente não quer nenhum estigma, a gente não quer divulgar que fizemos cirurgia, né? O maior nível, né, de sigilo, melhor, né? Então, eu sempre acredito nisso, você ter um sigilo, né, do procedimento. Um outro caso, onde a gente associa a correção da região peitoral, aqui uma lipomastia pura, com a região abdominal, né, trazendo uma super definição. Aqui ele está no dia seguinte, por isso a recuperação também é rápida, mesmo quando a gente associa, né, vai ali em torno de 7 a 14 dias, quando é associada com uma lipo de abdômen, como nesse caso. Mas se for só a região peitoral, é em torno aí de 5 a 7 dias a recuperação. É um case aí corrigindo só a região peitoral, ele tinha aqui já uma ginecomastia por uso de anabolizantes na região direita e um pouquinho de lipomastia na região esquerda. Então, foi feita correção. E, claro, daí tem alguns famosos, só para trazer que vocês não estão sozinhos, né? Stronda, até o The Rock aqui, enfim, só para a gente ilustrar que é uma condição muito prevalente para os homens no Brasil, de 20% a 40%. Estão trazendo problemas psicossociais muito graves. Bem, esse seria o segundo foco, né, da nossa Masterclass. Então, já vimos sobre técnicas avançadas, falamos da Lipo Ultra HD para o homem, falamos de cases de antes e depois, vocês viram ali vários graus, né, diferentes, tanto de lipomastia quanto de ginecomastia, e o que é possível alcançar hoje com as técnicas mais avançadas. Bem, Eduardo, mas e para o meu caso? Então, eu deixo aqui já para você um presente meu, exponda abaixo a palavra consultoria ou mesmo ginecomastia, e uma das consultoras da minha equipe irá entrar em contato com você e pegar mais informações sobre o seu caso, iniciar aí um atendimento mais intimista e ver se realmente cabem essas técnicas, né, para a sua condição, para o seu momento, e você tem essa oportunidade sem custos, né, de você responder aqui embaixo consultoria ou ginecomastia
para receber esse atendimento. Mas vamos lá para o nosso último item da Masterclass, que é sobre valores de investimento. Como eu falei, utilizando o melhor do melhor hoje da tecnologia, é uma cirurgia de rápida recuperação. A gente está falando de valores apenas da região peitoral, tanto ginecomastia como lipomastia. Hoje temos ali um valor em torno de 35 mil a 50 mil, conforme o grau da ginecomastia, para fazer essa correção com os melhores equipamentos, retração de pele, uso de células-tronco. Ou mesmo se você quer estender essa correção, que é bem comum, fazendo a lipo Ultra HD também da região abdominal, hoje esses valores para essa correção estão em torno de 70, 60, 70 mil, podendo chegar até 100 mil reais, conforme a necessidade de cada cliente. Mas isso seriam cirurgias combinadas com a ginecomastia. A lipo Ultra HD, né, 360 graus, ou do abdômen associado. Mas ginecomastia ou lipomastia ficaria em torno ali de 35 mil, 40 mil reais. Claro que valores exatos vão depender muito da sua consulta, de você, de a gente ter um contato mais aproximado. Mas acredito que a gente cobriu aqui, né, as maiores dúvidas, tá? E deixo para vocês esse presente da nossa consultoria, tá? Digite abaixo, responda abaixo desse vídeo, que será um prazer recebê-lo na Clínica Raulino de Cirurgia Plástica. Até lá!